Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Dando prosseguimento, tá? A nossa aula de ventilação mecânica, eu vou projetar para vocês aqui um simulador de ventilação mecânica, né, de uma forma básica, ok? Para que vocês possam, nesse momento, entender mais ou menos como é que funciona, né, o ventilador mecânico, ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente. Bom, aqui nós temos um ventilador mecânico, né? Uma simulação de ventilador mecânico, ok? Chamado aqui de Hamilton, tá? E nesse momento, a gente vai entender mais ou menos como é que funciona, ok? E eu vou aqui, ó, primeiro, né, pensar quem é o meu paciente. É um paciente adulto, né? Sexo masculino, sexo feminino. Então, a maioria dos respiradores, eles vão começar a pensar com a gente quem é o nosso paciente, ok? Muito bem. Com isso, o que eu estou vendo aqui nesse momento? Eu preciso entender que o meu paciente ele tem que ter uma altura, tá? E um peso predito para essa altura. Ou seja, a partir daí, eu vou conseguir mais ou menos calcular o volume corrente ao qual esse paciente precisa ventilar, tá? Então, se eu for pensar, por exemplo, nesse paciente, né? Onde ele tem aqui por volta de 66 quilos, tá? Em 1,70 m, se nós formos pensar mais ou menos onde eu tenho que ventilar esse paciente a 6 ml por quilo de peso, pensando num peso ideal para a altura que ele tem, eu posso pensar ele 6 vezes 6, ele vai estar precisando de ventilar mais ou menos a 360, 400 ml, tá? De volume corrente para o peso que foi estabelecido pela altura, ok? Então, a partir daí, eu começo a pensar em quem? Em modos ventilatórios, ok? Então, nesse momento, eu vou começar a eleger meu modo ventilatório. Eu tenho um modo aqui controlado, ventilação mecânica controlada a pressão, tá? Ventilação mecânica controlada aqui também a pressão, tá? Desculpa, a volume, tá? Eu tenho aqui também o modo espontâneo, tá? E aqui eu também tenho o modo ventilação não invasiva, nesse simulador, tá? Então, a gente tem controlado a pressão, controlado o volume, o PSV, né? No caso, a pressão de suporte, que é o modo espontâneo, e a ventilação não invasiva. Então, se a gente for pensar ali no modo controlado a volume, tá? Eu vou aqui selecionar ele, confirmei, tá? E aí eu preciso entender que nesse primeiro momento eu vou colocar o quê? Os parâmetros necessários, tá? Então eu vou colocar aqui um volume corrente que eu tinha falado com vocês, mais ou menos de 400 ml para esse paciente, tá? Vou selecionar aqui, ó, 400 ml, vamos botar aqui 400 ml, tá? Vou confirmar e ele aqui já entra com mais ou menos eu preciso novamente confirmar esse volume corrente aqui, tá? Ele voltou para 500. Aí eu venho aqui, ó, clico nele novamente, tá? E confirmo. Vou colocar aqui uma PIP, né? Quando eu entro no modo ventilação mecânica, a gente coloca ali uma PIP de, vamos colocar entre 7, né, centímetros de água, tá? Uma FO2 que eu possa garantir aí uma saturação mais ou menos acima de 92%, 94%. Então, a gente coloca uma FO2, uma fração inspirada de 60%, frequência respiratória aí de 16 a 20, vamos colocar em 18, tá? Confirmei, vou apertar aqui o botão para iniciar a ventilação, tá? E ele começa a ventilar, ok? A partir daí, pessoal,
eu tenho o paciente ventilando, tá? Em modo de ventilação controlada a volume, tá? Nesse momento, eu começo a entender os meus gráficos. Eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico com layout 1, tá? Onde ele me identifica aqui, tá? Uma curva de pressão, uma curva de fluxo e uma curva de volume, tá? Então, são ondas diferentes, tá? E extremamente relacionadas ao momento ao qual o paciente ele está dentro da relação com o que ele precisa fazer, né? Ou o próprio conforto, ou o próprio momento de sincronia ao qual ele se encontra, tá? Ele continua aqui ventilando a 400 ml, aqui mais ou menos como a gente programou. Tem uma pressão de pico de 16, tá? Uma frequência respiratória aqui de 18, ok? E aí, com isso, eu consigo entender, tá, que esses pacientes, para a gente, ventilando a volume controlado, conforme nós explicamos lá na frente, eles têm características próprias. Tá? O modo ventilatório de volume controlado, eu primeiro controlo o volume, mas não controlo a pressão. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o meu volume corrente aqui, eu jogar lá para, vamos dizer, 640 de volume corrente, pego a PIP, coloco lá em 10, tá? E a gente entende, tá, que a partir daí, a própria pressão de pico, esse paciente, ela estava em 16, ela foi para 24, ou seja, são pressões ao qual a gente consegue entender que eu passo, por exemplo, de repente, podendo ter uma relação com lesão ou não, tá? Então, a gente tem que entender isso. E aí, o meu alarme lá também já começa a ser sinalizado, tá? Eu vou lá na barreira de alarmes. Como eu aumento o volume corrente, eu pego aqui, ó, o meu alarme de 1 minuto, coloco um pouquinho mais em cima, tá? Coloco ele um pouquinho mais para cima, para a gente poder compensar esse alarme aí, ok? Muito bem. E aí? A gente começa a entender, tá? Que o alarme ele consegue também ser controlado, ok? Muito bem. Eu volto aqui para o meu painel, tá? Volto para o meu painel de curvas. Então, a pressão de pico aumentou, tá? O volume minuto também, que era lá de 400 pelo volume corrente, e a relação que ele tem aqui com essa questão de volume corrente também aumenta o volume minuto, tá? Então, a gente vai depois falar sobre monitorização. Eu vou falar para vocês o que é cada um parâmetro desse aqui, ok? O que é um volume minuto, o que é um volume corrente. A gente vai começar a falar de monitorização, de alarmes, né, para a gente poder entender o que tudo isso funciona. Muito bem. Aí eu vou agora mudar para um outro modo. Vou colocar o modo de pressão controlada. Vou confirmar aqui, vou mudar o modo ventilatório, tá? A gente vai ajustar aqui a relação ins e ex, né? Geralmente é 1:2, tá? Normalmente, ou seja, 1 segundo de inspiração, 2 de expiração. Frequência respiratória de 18. Aí eu vou jogar uma pressão controlada aqui, tá, pessoal? De 15. Lembra que eu precisei garantir lá, falando com vocês sobre o volume desse paciente a 400 ml? Então, vamos ver aqui se esse paciente com 16 de pressão controlada, ele vai estar fazendo aquele volume de 400 ml que nós tínhamos programado lá mais ou menos. Tá? Vou jogar aqui uma PIP, uma pressão positiva final, né? Expiratória, eu vou jogar aqui de 8, a gente não sabe se é uma necessidade de garantir uma PIP de melhora de troca gasosa, eu vou botar aqui em 7, tá? Não tem uma necessidade de botar uma PIP tão alta, tá? Vou entrar aqui com um disparo, lembrando que o disparo é o momento que a gente está aqui ajustando a sensibilidade do respirador, tá? Geralmente, alguns respiradores, quando você coloca uma
com um disparo um pouco mais alto, ele se torna um pouco mais fácil de deflagrar a prótese. Ou, às vezes, mais difícil. Vai depender muito da máquina, tá? E aqui, quando eu coloco um disparo, às vezes, mais baixo, dificilmente ele vai disparar. Ou seja, então, é sempre importante nós estarmos ali no meio termo. Coloque em 4. Não vai fazer um alto disparo, não vai ficar muito difícil, tá? Então, é sempre bom deixar por ali, ok? A fração inspirada de oxigênio, 60%, eu confirmo, tá? Muito bem. Ó, foi conforme eu falei. Lembrando, né, que quando você coloca a pressão do paciente no modo de pressão controlada, eu não controlo o volume, tá? Então, lembrando que aqui esse volume, ele vai o quê? Sempre variar, tá? E nós tínhamos lá no início falado que esse paciente poderia pensar que ele está até 400. Lembra que nós falamos? Aí, ó, acusou o alarme de volume. Eu vou lá nos alarmes, mais uma vez, tá? E já vou ver aqui, ó, volume corrente. Tá? Ele está lá embaixo, sendo definido. Eu vou jogar aqui para cima, tá? Vou jogar esse volume corrente aqui para cima, ok? Para a gente poder ter uma relação direta aqui, tá? Jogar esse volume, o alarme de volume corrente mais para cima, porque ele está acusando que ele está fazendo um volume corrente a mais do que o alarme, ok? Muito bem. Aí eu aqui, ó, eu vou lá, confirmo, tá? E volto, tá? Muito bem. Então, ele está fazendo um volume corrente maior do que nós tínhamos programado, porque lembrando que ele não controla o quê? O volume corrente, né? No modo de pressão controlado. Aí eu vou aqui, ó, abaixo a pressão. Vou botar em 8. Vamos ver quanto que vai fazer de volume corrente, tá? Coloquei em 8. Ó, começa a baixar, né? Vamos ver se ele vai respeitar os 400. Ó, 580. Vou baixar um pouquinho a PIP, não tem relação não, tá, gente? Tá PIP em 6. Ó, 460, tá? 430. Então, lembrando, né? Se a gente for pensar aí num modo onde eu precisei ventilar meu paciente a 400 ml de volume corrente, tá? Eu tenho aqui o quê? A 8 centímetros de água de pressão controlada. Uma coisa importante, tá? Pressão de pico aqui, ó, 14. O que é a pressão de pico? É a soma das pressões. Então, a pressão controlada a 8, com a PIP também eu tenho 14 de pressão de pico, tá? Só falando dos modos controlados aqui, a gente poder iniciar aqui o modo espontâneo, tá? Vou colocar no modo espontâneo, vou confirmar. Eu tenho aqui, o que eu faço com o modo espontâneo? Eu tenho apenas a pressão de suporte que eu vou oferecer, tá? E a PIP, e que também é FO2. Eu controlo pressão, eu controlo a frequência respiratória, eu não controlo no modo espontâneo. Então, no modo espontâneo, eu tenho apenas a pressão de suporte mais a PIP e a fração inspirada de oxigênio. Então, eu não controlo o quê? A frequência respiratória, eu não controlo o volume, porque tudo isso é o quê? Determinado pelo paciente que deflagra o modo espontâneo, tá? E conduz, tá? Toda a ventilação, ok? E aí aqui ele está acusando alarme de apneia, porque muitas das vezes essa pressão pode estar muito alta, tá? Eu vou baixar aqui para o paciente ter uma melhor autonomia, tá? E aí, pessoal, é isso. A gente vai trabalhando aqui com os gráficos, a gente vai reforçar isso lá na aula também mais um pouquinho, tá? E aí a gente consegue ter um modo espontâneo, tá? Sempre com o paciente conduzindo a ventilação, ok? Muito bem. Então, vou fechar aqui, tá? Para a gente terminar, continuar depois, ok? Muito bem.